Fala para o teu irmãozinho, fica atento. Não pode nem piscar agora. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de ano serão 49 anos. Para quem gosta de matemática, é simples. 7 vezes 7, 49. O que ele está dizendo? Que a palavra semana é a palavra 7. Então, se são 7 semanas, são 7 vezes 7 anos. Então, quando o judeu falava de semana, ele estava falando 7 anos. Alô? Isso significa, para quem gosta de matemática, que quando Daniel recebe a palavra do anjo de 70 semanas, quantos anos? Apaga da gravação essa falha matemática. Se semana é 7, 70 semanas são 70 vezes 7, que dá 490 anos. Olha para o teu irmãozinho e fala assim, 490 anos. Volta para Daniel. Capítulo 9. E você vai ver que Daniel também entendeu isso, porque ele era bom de matemática. Daniel capítulo 9, o verso 1 e o verso 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, vamos lá, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Por que ele entendeu isso? Porque eram 10 semanas. Então, pelos livros, ele entendeu que 10 semanas dá 70 anos. Então, o próprio Daniel está dizendo, eu entendi. Fala para o teu irmãozinho, espero que você tenha entendido também, irmão. Então, se eu pego esse entendimento, eu volto para o texto e digo assim, o anjo chegou para Daniel e falou assim, por 490 anos é essa palavra profética. Amém? Está tudo bem até aqui? Ok. Essas 70 semanas que o anjo trouxe para Daniel, ele dividiu em 3 períodos. 6 semanas, 62 e sobrou uma. Amém? Matemática, 6 com 62 dá 69. Então fica faltando uma. Então são 70 semanas dividido em 3 períodos. O primeiro período, na verdade, se junta, que é 7 semanas e 62, que vai dar 69 semanas, ou então 483 anos. Esses 483 anos têm uma ligação bíblica. Vamos lá para o livro de Neemias. Irmão, está tudo na Bíblia, fica tranquilo. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dar. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto e não estás doente? Tem de tristeza de coração, então temi sobremaneira, e respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a... Então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Então disse ainda o rei, e disse ao rei, se ainda parece bem,
dê-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em minha Judá. Aleluia. Então veja, o anjo chega para Daniel e diz assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade. E entende, desde a ordem para restaurar Jerusalém, começou a contagem, e você tem que descobrir quando que é essa data. Que data é essa? Aqui em Neemias, no 20º ano do rei Artaxerxes. Então diga assim para o teu irmãozinho, essa data começou até a época de Daniel, da época de Daniel, até atrás Neemias, 483 anos, que você pega de Nisan, rei Artaxerxes, Neemias, a ordem que saiu, você pega essa data, vai na enciclopédia britânica que tem isso, fica tranquilo. E você pega essa data e calcula os 483 anos das 69 semanas, você chega no dia 6 de abril do ano de 32 depois de Cristo. Alô? Quando você chega no ano de essa data exatamente, você descobre algo. Que nessa data, em Lucas 19, Jesus é aclamado do Messias. Alô? Jesus é aclamado o Messias. Deixa eu voltar a Daniel, só para te refrescar a memória. O anjo disse assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, Israel e Jerusalém. E começa a dizer, desde a ordem até o ungido, o príncipe. Está falando de Jesus. Então, 483 anos é da ordem de Artaxerxes até o príncipe. E quando fala ungido, tem que ser no dia que ele recebeu a unção de Messias, do povo. Alô? Fica tranquilo. Deixa eu te colocar no dia que Jesus está entrando em Jerusalém. Ele vai entrar em Jerusalém montado num burrinho, amém? Um jumento, amém? E ao entrar, o povo começa a dizer, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Tudo bem? O que os discípulos fizeram? Imediatamente, começaram a falar para o povo, não falar nada. Por que os discípulos começaram a proibir o povo? Porque até aquele dia, Jesus mesmo proibia as pessoas de falar dele. Quando ele fazia um milagre, ele dizia assim, não fale para ninguém. Volta para sua casa. Quando começava a glorificar a ele, ele falou, não é a hora ainda. Durante 3 anos, Jesus não deixou ele ser glorificado, nem dizer que ele era o Messias. Mas nesse dia, e os discípulos aprenderam isso. Então, quando chegou nesse dia, ele está entrando em Jerusalém, o povo começa a gritar, os discípulos falam, mas ele não vai querer, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí Jesus diz assim, deixa, hoje não pode. Porque se eles não gritarem, as pedras clamarão. Por que as pedras tinham clamado? Porque em Zacarias você vai descobrir, eis o Messias montado no jumento, entrando e sendo aclamado. Tinha que cumprir a palavra profética. Que palavra profética era essa? Aquela que Daniel recebeu, porque no final dos 483 anos, o Messias, o ungido, tinha que aparecer. Alô? Mas a palavra que Daniel recebe diz, o ungido será tirado. Lembra disso? O ungido será tirado. E aí, eu quero dizer algo para você que não tem explicação. Tem muita coisa que não tem explicação, mas é a verdade. Amém? Se você tiver dúvida, quando chegar no céu, você pergunta para Deus. O que está aí? Quando o Messias é tirado, a contagem de Daniel para, e 69 semanas tinha sido completa, ficou faltando uma semana. Por que parou? Porque Daniel entendeu. Vamos ver o entendimento de Daniel. O anjo disse assim, o ungido será tirado. Tudo bem? Devagarinho. E o povo de um príncipe minúsculo, que há de vir
destruirá a cidade e o santuário. Espera aí. Eu tenho que ir devagar. Ele disse para Daniel, o povo de um príncipe que há de vir. Não o povo, o príncipe há de vir. Que povo é esse? Vai destruir a cidade. Que cidade? De Jerusalém. Quando Jesus é tirado, quem destrói Jerusalém no ano 70? Tito e o exército romano. O que era o exército romano? Era o Império Romano que dominava o mundo naquela época. Então, o príncipe que ele está citando é o príncipe de um povo que há de vir, que é o príncipe do Império Romano. Alô? Só que esse príncipe, ele vai vir, mas o povo já destruiu a cidade. Tudo bem? Ele continua para Daniel. Este príncipe, fará aliança com muitos por uma. Então, a última semana de Daniel começa quando este príncipe deste povo fizer aliança. Esse príncipe é o anticristo. E a Bíblia já disse de onde ele vem. Do Império Romano. Não da Igreja Católica, do Império Romano. E o Império Romano, onde era? Fala para o teu irmãozinho, exatamente onde é a comunidade europeia hoje. Alô? Está tudo bem, irmãos? Eu estou dando uma pincelada, é introdução hoje, fica tranquilo. Veja bem, na época de Daniel, ele estava debaixo do domínio dos babilônicos, sim ou não? Não existia Império Romano. Mas Daniel já estava recebendo uma palavra que na época de Jesus haveria um império, ele não sabe qual é. Em nenhum momento Deus revelou para ele que era o Império Romano. Falava de um império na época de Jesus ungido. Esse império destruiria a cidade. E o príncipe deste império faria uma aliança na última semana. Então, o que ele está dizendo? Você pega Jesus, quem é que dominava na época? O Império Romano. E o Império Romano tinha diversos países. E aí você fala, bom, mas tudo bem. Aí o Império Romano acabou. Nunca mais tem impérios. Hoje em dia não existem impérios mais, existem países. Até a cortina de ferro, que era um grande conglomerado de países, acabou. Caiu a cortina de ferro. Hoje os países são todos isolados. Aí fica, mas como é que vai fundar isso? Aí você descobre que o império que vem agora não é mais um império militar, mas um império econômico. E a comunidade europeia é exatamente onde é antigo Império Romano militar. E quer queira ou quer não, quem domina o mundo hoje não é os Estados Unidos, é a Europa. Alô? Olha o teu irmãozinho e fala assim, está mais perto do que você pensa, irmão. Está tudo bem? Fala para o teu irmãozinho assim, é o último período. É a semana de 7 anos. Fala assim, essa semana vai começar com o aparecimento do príncipe. Com letra minúscula. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu fiz um gráfico aqui inicial. Faça um esforço para entender, amém? Esta é a última semana de Daniel, que é 7 anos, amém? Daniel recebe uma revelação. O príncipe vai aparecer e na metade da semana ele vai quebrar a aliança que ele fez. Metade de 7 anos, quanto dá? 3 anos e meio. Então você pega a última semana de 7 anos e divide em 2 períodos. 3,5 para cá, 3,5 para lá. E aí você tem exatamente 3 anos e meio na primeira metade e 3 anos e meio. E no início dessa semana aparece esse governador mundial, que nós chamamos hoje de governador mundial, mas que na Bíblia é chamado